começar, vamos cuidar da saúde feminina. Vem com a gente. Doutor Galileu, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Bom, durante toda a semana nós recebemos ainda mais dúvidas da última participação que o senhor veio. Muitas mulheres ainda ficaram com as questões a serem respondidas. Eu vou começar então pelo pedido da Rita. Ela diz assim, doutor, estou com 46 anos, minha menstruação vem só um pouco e depois começa fora de época. Será que estou entrando na menopausa? É assim, Jéssica, provavelmente ela está entrando no climatério, que é a transição do período fértil da mulher para a menopausa. Então, a menopausa a gente só diagnostica ela depois de 1 ano da parada da última menstruação. Então, ela é um diagnóstico que a gente fala retrógrado. Então, durante esse período, ela pode ter uma variação dos fluxos menstruais, passar alguns meses sem menstruar, menstruar 2 vezes no mesmo mês. Isso a gente classifica como climatério, não como menopausa, né? Cisto no útero precisa ser retirado? A telespectadora enviou a pergunta, não deixou o nome, mas aqui agradecemos a participação. Certo, nós temos alguns cistos no colo do útero, que a gente chama de cistos de Naboth. Isso é fisiológico, isso não precisa ser retirado. Agora nós temos alguns tumores, alguns nódulos no corpo do útero, que são conhecidos como miomas. Eles podem gerar sangramento, alterações, aí tem indicação cirúrgica, né? Se a paciente tem desejo reprodutivo ainda, a miomectomia, que é a retirada apenas do mioma. Se ela já não tem mais desejo reprodutivo, a esterectomia, a retirada do útero. Outra pergunta. Minha filha menstruou aos 10 anos, agora com 12 está menstruando a cada 15 dias. Isso é normal? E ela tem muitos pelos. Pode ser hormônio? Deve tomar anticoncepcional? Assim, provavelmente ela tem o que a gente chama de maturidade do eixo hipotálamo, hipófise e ovário. Então, depois que a menina tem a primeira menstruação, ela passa por um período que varia de 1 a 3 anos para a maturação desse eixo endocrinológico, que a gente chama. Então, muitas vezes ela tem essa irregularidade menstrual, pode ter realmente mais acne, mais formação de pelo, mais sudorese, mas ela precisa avaliar com o ginecologista para ver se isso é fisiológico ou pode se tratar, por exemplo, de uma síndrome de ovário policístico, que aí sim ela vai se dar bem com o hormônio. Mas geralmente nesse período a gente não entra com o hormônio, porque é só uma imaturidade do eixo. Com o passar do tempo, essas menstruações vão ficando regulares e essa menina vai, digamos assim, com o ciclo dela vai entrando ao normal, né? Agora vamos para a próxima pergunta, doutor. Faz 23 anos que uso o mesmo anticoncepcional. Esse uso faz mal? Ela relata que já ouviu falar que faz. Não, Jéssica, se ela está bem adaptada ao anticoncepcional, isso é mais um paradigma que a gente tem. Então, muitas mulheres acabam usando o anticoncepcional por um longo tempo, aí fala assim, eu vou parar um tempinho para limpar o organismo. Vou parar 6 meses, 1 ano, depois eu volto com o anticoncepcional. Tá aí o erro. Cada vez que ela volta a usar o anticoncepcional, aumenta o risco de trombose. Então, depois de 1 ano usando o anticoncepcional, uma paciente que não usa e uma usuária tem o mesmo risco para trombose. Agora, no primeiro ano de uso do anticoncepcional, isso aumenta bastante o risco de trombose. Então, esse dar uma paradinha, ele não é legal. Então, é mais mito. Usar o mesmo anticoncepcional, se ela está bem adaptada, não tem problema algum. Rose do Jardim Veneza pergunta, é possível com 30 anos entrar na menopausa? A gente classifica como uma menopausa precoce, né? Geralmente a menopausa ocorre após os 40 anos, mas algumas pacientes podem evoluir com uma insuficiência ovariana e ter os sintomas, os calorões,
secura vaginal, queda da libido, alterações que a gente classifica como menopausa precoce. Essa é uma dúvida que foi enviada por telespectadora que é muito comum. Dá para engravidar tendo relações enquanto estiver menstruada? Ela não deixou o nome, mas obrigada pela participação. Esse é outro mito que falam que se tiver menstruada não vai engravidar, né, Jéssica? Isso não procede, porque algumas pacientes têm os ciclos menstruais mais curtos. Então, essas pacientes, se você pegar no final da menstruação e ela tiver relação, ela pode sim engravidar. Então, o fato da paciente estar menstruada não significa que ela não possa engravidar. Agora, essa é uma história que eu vou contar aqui. Ela não deixou o nome também, mas obrigada mais uma vez pela participação. Aos 19 anos, perdi um bebê de aborto espontâneo. Com 20 anos, tive gestação fora do útero e com 4 meses tive que tirar porque corria risco de vida. E agora, com 21 anos... Aí que eu não entendi, doutor. Vou lá, vamos ver se a gente entende. Ovulei pelo ovário direito e como não tenho mais, perdi o bebê. Agora estou me tratando e tenho prolactina alta e não consigo mais engravidar. Além das menstruações fora do período. O que fazer? É uma situação bem delicada. Certo. Então são várias patologias. Ela teve um aborto na primeira gestação, provavelmente na segunda uma gravidez ectópica, ela deve ter retirado a trompa daquele lado, mas isso não impede ela de engravidar. Ela pode ovular dos dois lados e captar o óvulo na outra trompa, né? Agora, a patologia nesse momento que ela tem é o aumento da prolactina, que é um hormônio que pode fazer uma irregularidade menstrual e também gerar uma infertilidade. Então, ela deve procurar o ginecologista para tratar essa hiperprolactinemia. E com medicação a gente consegue controlar, os ciclos delas voltam a ser regulares e ela volta à fertilidade, o padrão antigo que ela tinha. Uma última pergunta. Tenho muita cólica, dor de cabeça e dor nos seios durante a TPM. Isso é normal? Normal, são sintomas que a gente fala pré-menstruais, né? Então a paciente ela acaba tendo uma retenção hídrica, tanto nas mamas, quanto abdominal, quanto uterino. Isso gera cólicas pré-menstruais, aquele desconforto mamário. Às vezes algumas medicações, até naturais, vitamina E, tudo, pode diminuir esse inchaço das mamas e melhorar esses sintomas. Chocolate não. Algumas pacientes falam que melhoram da TPM com chocolate. Muito obrigada, doutor Galileu, por sempre atender os nossos pedidos e hoje respondendo exclusivamente perguntas dos telespectadores. Obrigada. Nada, até mais.